paz do Senhor, boa tarde. Eu sou o pastor Leonardo e nós estamos aqui no nosso quadro A Bíblia Responde. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, dá aquele like, dá aquela curtida, compartilhe nossos vídeos, vamos dar um up aí no nosso canal para que possamos compartilhar com aquele seu amigo, aquelas pessoas que você ama, de curiosidades que a Bíblia nos traz e também de palavras de edificação para você e para todos aqueles que você gosta. Tá bom? Vamos lá? Vamos ao nosso vídeo de hoje? No primeiro vídeo que nós colocamos sobre A Bíblia Responde, nós fizemos algumas indagações e aí eu tive que fazer uma recapitulada daquilo que nós tínhamos falado, tínhamos colocado e proposto para vocês. E dentro de algumas perguntas, dinossauros existiram? Os dinossauros viveram com os seres humanos? Evolução ou criação? Existia vida antes da criação? Então, mas antes de nós darmos essa continuidade, eu gostaria só de fazer uma correção em algo que nós falamos no vídeo passado. Eu estava falando sobre justamente uma evolução de pensamento e um despertar da consciência a partir do humanismo do século XIV, do renascimento do século XV, e no vídeo passado eu coloquei o humanismo no século XVIII, e não era o humanismo, era o iluminismo, né? E aí nós tivemos uma derivação no século XIX, que foi o racionalismo, e aí nós temos aí a ciência, e a ciência agora ela tende ao quê? A confrontar de uma certa maneira o que a fé sempre nos trouxe. E aí começa uma briga, fé, ciência, fé, razão. E parece que a partir daquele momento, né, as coisas começaram a criar uma verdadeira rixa entre esses dois lados, entre essas duas situações. E nós estamos aqui hoje para justamente desmistificar algumas coisas, e eu tenho certeza que você vai gostar do que nós temos a falar para você. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre aquela questão dos dinossauros existiram. Será que eles existiram? É lógico que eles existiram. Não tem como você dizer que os dinossauros nunca existiram, ou é nada mais, nada menos uma ficção. Imagina, quando você olha para os grandes fósseis que nós encontramos em várias partes do mundo, ali somente testificar que realmente essas criaturas tremendas, maravilhosas, existiram e um dia povoaram a face dessa terra. Mas como fica essa parte? Dinossauros e criação. Deus criou o homem, mas e os dinossauros? Onde estavam? E aí nós vamos estar tentando passar para vocês uma palavra, o que está aqui na palavra de Deus, um versículo bíblico para você, para que nós possamos compartilhar e para que a gente possa tentar entender. Mas para compreendermos isso, nós temos que voltar lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. O capítulo 1 do livro de Gênesis, ele vem falar sobre a criação. E aí, eu vou entrar um pouco na questão da teologia. Para algumas correntes teológicas, aqueles 6 dias representam 6 eras. E essas 6 eras são milhões e milhões de anos, e necessariamente não foram 24 horas para algumas correntes teológicas. Não foram 24 horas justamente o tempo de um dia para o outro. Para outras correntes teológicas, como os assembleianos mesmo defendem, né, foram 6 dias de 24 horas que Deus formou toda a sua criação. Mas, pastor, os dinossauros existiram juntamente com os seres humanos? Foi Deus que criou os dinossauros? E aí eu quero que você entenda aqui um pouco, eu quero compartilhar com você um texto que está escrito no livro de Jó. Porque a Bíblia não está numa ordem cronológica. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E aí nós temos aqui no capítulo 40 do livro de Jó, no versículo 15, olha só o que está dizendo aqui. Atenta, pois, para o Bemonte, esse hipopótamo estranho que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta de relva como boi. Esse Bemonte, para algumas traduções e para alguns biblistas, no caso, era um grande animal. E esse animal, ele fugia totalmente ao parâmetro de animais que nós conhecemos hoje. Era um animal muito alto, né? Um animal herbívoro. E esse animal, ele era, como eu vou dizer assim, fora dos padrões desses animais que nós temos hoje. Então, para alguns, esse seria um dinossauro. Né? Quando nós vamos lá na história da evolução, né, eu vou ter que entrar um pouco agora dentro dessa história da evolução para que nós possamos interligar os assuntos,
Nós temos lá, dinossauros existiram? Sim. Primeira resposta, existiram, estiveram conosco aqui nesse planeta Terra. Qual o contexto? Bom, se nós formos entrar dentro da história da evolução, contada pela corrente teórica da evolução, da criação da vida, esse universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa Terra que nós hoje habitamos tem aproximadamente de 5 a 4,5 bilhões de anos. E os dinossauros surgiram na face desse planeta há aproximadamente 250 milhões de anos atrás. E viveram num período histórico de 250 milhões a 66 milhões. Quando um asteroide, ali na região do México, ele caiu nessa região do México ali, segundo essa teoria. E aí houve uma grande variação climática no planeta, atividades sísmicas, e nós tivemos ali erupções vulcânicas. E essa grande atividade trouxe a extinção de aproximadamente mais de 70% da vida que existia no planeta, segundo a teoria da evolução definida por alguns. Bem, eu não sou biólogo, né? Nós estamos aqui tentando compreender e eu tenho estudado esse assunto para passar esse vídeo para vocês. Mas por que é interessante notar isso? Porque mesmo diante dessa história da evolução, não houve uma extinção maciça de todas as criaturas sobre a Terra. E alguns dinossauros poderiam ter realmente vivido com os seres humanos. Por isso que nosso amigo Jó, ele escreve aqui, essa referência do capítulo 40, do versículo 15, nos traz essa indagação e nos mostra esse posicionamento. Se você pegar algumas bíblias, você vai ver que a tradução é um pouco diferente, mas fala de um grande monstro. Nós tivemos alguns relatos de alguns monstros ou algumas criaturas fora do padrão que nós conhecemos hoje, foram encontradas no século passado, que vem ressaltar essa situação. Bem, eu espero que eu não tenha fugido muito daquilo que você estava esperando. Então, primeiro, dinossauros existiram. Segundo a ciência, e aí nós temos aí vamos dizer, um casamento entre o que a Bíblia está dizendo, que existia ali um animal que fugia totalmente aos padrões e subia um monte. Não tem como eu dizer para você que, olha, a Bíblia ratifica que existiam os dinossauros. Porque o objetivo da Bíblia não é esse. O objetivo da Bíblia é mostrar ao ser humano o plano de salvação de Deus. Porque o homem pecou, destituído estava da glória de Deus, e através de Cristo Jesus, nosso Senhor, né, esse homem tem acesso a Deus. É para isso que esse livro tão maravilhoso foi escrito. Então, esse livro não veio para dar sustentação científica, mas veio para nos mostrar o caminho para o céu. Amém? E aí vamos continuar. Dinossauros e os seres humanos. Eu espero que eu tenha já, de uma certa forma, passado para você essa resposta, né? Nós temos aqui algumas espécies que fogem, ou fugiam, melhor dizendo, aos padrões, e esses animais eram descritos aqui no livro de Jó, no capítulo 40, versículo 15. A terceira pergunta, evolução ou criação? Agora que nós vamos começar a entender de uma forma mais sutil que lá como eu vou dizer para você, no século XIX, quando a teoria da evolução ela é descrita, ela vem à tona através de Charles Darwin, o pensamento científico parece que ele se liberta da religião. E aí nós temos agora as duas principais correntes teóricas para explicar como o ser humano ou como deu origem à vida. E aí que o negócio fica legal. Porque, de um lado, nós temos a fé. E a fé está ali pautada no criacionismo. Porque Deus, uma mente brilhante, um ser maravilhoso, descrito por algumas religiões com nomes diferentes, para nós, cristãos, é o Deus da Bíblia, este Deus que cria todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele vai descansar. Então ele cria tudo ao mesmo tempo. No capítulo 1 do livro de Gênesis, existe um verbo em hebraico chamado bara. E esse verbo no hebraico chamado bara, ele significa trazer a vida ou a existência do nada. Ou seja, trazer do nada algo para a vida. Então, tudo isso foi feito através da palavra do Logos, que é Cristo. Né? Cristo materializou a ideia de Deus. Essa é basicamente aquilo que a teoria da criação, daquilo que nós acreditamos como cristãos. Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim, e ali nós temos o início dos seres humanos, né, e desse contato com Deus. Por outro lado, nós temos lá a evolução. A evolução, como eu já disse para você um pouco atrás, 3,8 bilhões no universo,
4,5 a 5 milhões a Terra. Essa vida ela veio por uma sopa primordial. Eles dizem que, de uma forma muito simples, para que nós possamos entender, de uma forma matéria e energia, em um processo lento, gradual e sucessivo. E quando nós começamos a pesquisar isso, aí tem lá a sopa primordial, que vai, de uma certa forma, pelas descargas elétricas que recebiam, milhões e milhões de anos, vão se formar ali algumas situações, formam-se os aminoácidos, e assim, sucessivos processos evolutivos, que não tem uma explicação por esse processo evolutivo e por esses acidentes, essa força da natureza, através dessa sopa primordial, vai surgir lá a célula com o núcleo, se torna ali replicante, e aí nós temos aí a vida. É basicamente isso. E eu quero, de repente, se algum biólogo estiver nos assistindo, me perdoe por algum erro aí, tá bom? Mas é aquilo que eu entendi de uma forma geral, não querendo ser de forma nenhuma desrespeitoso a nem aquele que é o criacionista e nem aquele que é o evolucionista. Porém, nós temos hoje uma nova teoria sendo colocada à mesa, que de uma certa forma traz, ou busca trazer, uma harmonia entre essa teoria da criação e a ciência. Eu não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar do design inteligente? O Dr. Marcus Eberlin escreveu um livro, Fomos Planejados. E ele tem defendido, juntamente com aqueles que acreditam nessa corrente, e tem procurado mostrar cientificamente, colocando a ciência, que é o questionamento, tirando a questão das influências, tanto daqueles que são evolucionistas, que de uma certa forma abraçaram o naturalismo e o ateísmo, tanto aos criacionistas que abraçaram a fé. Ele busca, dentro dessa teoria, o questionamento puro da ciência. E ele começa, através desse design inteligente, mostrar que a vida não é um acidente. Que é impossível que nós, seres humanos, possamos ser fruto do acaso. E ele começa falando sobre a complexidade da vida. E quando você começa a olhar a complexidade da vida, e você começa a estudar justamente esta, através da química e bioquímica, e você vê ali as cadeias de informação que existem dentro do núcleo de uma célula, aquilo que se chama de DNA, e se você colocasse ou pudesse esticar essa fita paralela, um conjunto de informações que daria mais ou menos 2 metros de comprimento, só de informações, de 3 bilhões de caracteres ali dentro inseridos. Como que algo tão complexo pode surgir do acaso? E ali ele começa a trazer e várias outras explicações apontando essa questão do design inteligente. E quando você começa a analisar essa teoria do design inteligente, começa a ver as justificativas que ele traz, nós começamos a pensar, realmente, existe uma mente brilhante que criou tudo isso. Existe alguém que planejou tudo isso. Fomos planejados, não somos frutos do acaso. Quando você começa a observar isso a ciência, e eu tive que anotar porque são tantas coisas maravilhosas que nós começamos a, de uma certa forma, descobrir, aí nós vemos ali combinações matemáticas que regem toda a vida humana, que são presentes em coisas muito simples. Você já viu como é muito parecido a alguns designers, alguns desenhos, como é muito parecido, por exemplo, a curva da nossa orelha, o desenho de um caracol, a constelação no universo, como é esse ciclo contínuo que é colocado ali na ordem das pétalas, por exemplo. E tudo isso foi colocado de uma forma muito racional. E eu coloquei aqui para que vocês pudessem perceber, e aí eu estou literalmente agora buscando isso aqui, só para você entender. Galileu Galilei afirma que a matemática é o alfabeto que Deus usa para escrever o universo. Nós temos, para comprovar essa organização da criação, o arco de Fibonacci, que é uma combinação matemática muito linda. Se você quiser depois dar uma pesquisadinha no arco de Fibonacci, que ele coloca um padrão numérico das coisas e como elas se repetem de uma forma muito organizada.
E toda essa situação, desde a análise do núcleo de uma célula, até o arco de Fibonacci, até essa combinação matemática que existe colocada no universo, porque tudo está sincronizado. Se simplesmente ocorresse uma alteração mínima na atmosfera da Terra, algumas centenas ou de repente milhares de espécies iriam deixar de existir. Porque tudo funciona dentro de um ecossistema ou dentro de um sistema muito rígido. O universo converge em si mesmo. Então, quando nós olhamos a criação e a pergunta que eu levantei para vocês lá, existe realmente, quando nós colocamos a pergunta para vocês, evolução ou criação? Hoje, nós temos uma teoria que pode nos trazer à luz e nos fazer entender que a ciência e a fé, elas não são inimigas, mas que elas são amigas. E assim como no passado elas convergiam e elas dialogavam, hoje, pelo que nós estamos vendo por essa teoria, lembrando que teoria é uma maneira de se explicar, e no embate, na argumentação, na comprovação empírica, isso é ciência, empírica, real, que se pode comprovar. É isso que é colocado à mesa. Então, a conversa hoje está com eles. Eu tenho certeza, como cristão que sou, que Deus rege esse universo e que tudo foi criado por Ele. Amém? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e nós vamos para os próximos. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar este canal. Estamos aí precisando da sua ajuda. Mande para alguém. Se você discorda, concorda, coloque lá no seu comentário. Interessante, não achei interessante, nada a ver, tá tudo errado. Se você gostou ou não gostou, não tem problema. Dá um like lá, nos ajuda a dar um up nesse canal aí. Essas perguntas foram feitas e esse vídeo foi produzido com muito carinho para vocês. Até a próxima. A Bíblia Responde? Deus abençoe.